Excelentíssimo Ors Alexandre Gurnaghi, presidente do ato da solenidade de posse dos senhores vereadores da 17ª legislatura, excelentíssimo senhor Hugo Lemek, Aristides Eloy Valentini, prefeito e vice-prefeito eleitos e recém-empossados deste município, senhoras e senhores vereadores recém-empossados. Cumprimentar também, faz parte da plateia, o nosso secretário de Governo do Estado, o senhor Milton Cunha, demais autoridades, familiares, senhoras e senhores. Com esta solenidade cívica, encerra-se o mandato de 4 anos do prefeito Ors Gurnaghi, falecido em 28/8/2009, e Ademar Dalfolvo como vice-prefeito. Com a morte prematura do senhor Ors, por força de lei, na mesma data assumi o cargo de prefeito municipal. Confesso-lhes que assumir o cargo de tamanha envergadura e responsabilidade pela segunda vez não foi fácil para mim. No transcorrer do mandato, fatores climáticos fizeram com que durante este período tivéssemos que recuperar os danos causados, especialmente pelas enchentes de 2010, 2011 e a forte enxurrada que destruiu o distrito de Passo Manso e grande parte do município no mesmo dia em que o município de Mirim-Doce sofreu aquela tragédia. Isso tudo atrapalhou nosso trabalho, pois tivemos que reconstruir o que já estava construído. Mas com muito trabalho, especialmente com a força e a vontade dos nossos briosos servidores municipais, com o apoio da Câmara de Vereadores, conseguimos recolocar o nosso querido município na situação que hoje se encontra, parecendo que nada disto aconteceu. Quero neste momento aproveitar para lhes repassar superficialmente, sem me ater aos trabalhos do dia a dia da Prefeitura, as conquistas que o povo de Itaió teve durante essa administração, especialmente aqueles que taxaram de inoperante e impotente. Obras: 4 creches, sendo uma concluída no bairro Vila Mariana. Segunda, no bairro Dr. Vitor Gonder, em fase de conclusão. A terceira, uma no bairro do Seminário, com aproximadamente 80% concluída. A quarta, no bairro Padre Eduardo, próximo a Sanju, com a laje concluída e a se iniciar agora a estrutura para a cobertura. Devo dizer que a aquisição do terreno para a construção desta creche foi feita com recursos próprios, também por esta administração. Conseguiu-se recursos para repor o mobiliário para as escolas e jardins no valor de aproximadamente R$500 mil, reposição pós-enchentes. Construção de 3 salas de aula e uma quadra esportiva na Escola Prefeita Ernaide, no bairro Vila Mariana, além da pintura e troca do telhado. Ampliação da Escola Adolfo Eval, com a construção de nova cozinha, troca do telhado e outras melhorias. Criação, e aqui eu quero ressaltar a grande obra para o futuro, talvez não para o momento, mas para o futuro. Criação do Distrito Industrial
na localidade de Bracatinga, com a aquisição de 5 hectares de terra, execução de toda a terraplenagem do mesmo, implantação das redes de água e energia elétrica para as novas empresas, no qual empresas taiuenses já começaram a se instalar, oferecendo novas oportunidades de emprego para a nossa gente. Aquisição de maquinário, entre máquinas, retroescavadeira, automóveis, ônibus, ultrapassando o número de 40 unidades. Destaca-se nos equipamentos pesados, 3 caminhões basculantes, 3 retroescavadeira, um rolo compactador e uma retroescavadeira hidráulica nova. Pavimentação de diversas ruas, com destaque pela sua extensão, a Rua Prefeito Augusto Henrique Brunaghen e Rua João Soto Pietra, que somados ultrapassam 2 quilômetros. Apoio aos empresários e agricultores taiuenses no preparo do terreno para construir suas empresas, dentre outros serviços. Construção e reconstrução de dezenas de pontes em todo o território do município. Galeria com tubulação de 1,5 metro de diâmetro para evitar invasão de casas residenciais por ocasião de enxurradas nas proximidades da Rua João Soto Pietra, no bairro Dr. Vitor Conde. Transporte de milhares de toneladas de calcário para agricultores, onde é fornecido pelo governo do estado, e o transporte feito pela prefeitura, com o custo do combustível pago pelo agricultor. Foi mantido congelado durante todo o mandato o imposto do IPTU. Aquisição de área de terras com aproximadamente 9.000 metros quadrados, anexo ao cemitério Campo Santo, para ampliação do mesmo. Construção de nova sede do posto de saúde do distrito de Passo Manso, já concluído. Em construção, o prédio do SF do bairro Padre Eduardo, próximo ao Clube Cacetiro 15 de novembro, cuja obra está na cobertura. Doação de um aparelho de raio-x novo ao Hospital e Maternidade Dona Lisete, cuja aquisição foi feita através de convênio com a Secretaria de Saúde de nosso Estado, na atual administração. Ainda na área da saúde, mantivemos as unidades dos SFs e pronto atendimento 24 horas no Hospital e Maternidade Dona Lisete, desejo dos taiuenses. Foi mantido o transporte de pacientes diário para Rio do Sul, Blumenau, Joinville, Lages, Florianópolis, Curitiba e outras localidades. Melhorias na distribuição de energia elétrica em localidades carentes, bem como muitas melhorias no sistema de iluminação pública da cidade. Colocação de milhares de tubos de cimento com diâmetro que varia de 20 a 1,5 metro de diâmetro. Mantivemos os pagamentos do salário dos servidores pagos sempre antes de findar o mês trabalhado. E por último, no mês de dezembro de 2012, foram pagos o 13º, o pagamento de dezembro e todas as indenizações dos secretários e diretores que foram exonerados por força de lei. As obrigações trabalhistas para com o servidor público municipal, como PIS, PASEP, FGTS, INSS e o Taioprév, pago pontualmente todos os meses. A título de informação, a organização do Taioprév, que é o fundo para custear a aposentadoria
e Pensões dos Servidores Públicos Municipais, criada através da Lei 2.861, em 6 de abril de 2002, na primeira administração do saudoso Ors, hoje possui um saldo financeiro, prova de que nós honramos pontualmente e todos os meses o repasse das obrigações patronais e o recolhimento que é feito em folha do próprio servidor. Dispõe esse fundo, que não é da Prefeitura, mas é administrado através do TAIOPREV, mas com o apoio da Prefeitura e do Banco do Brasil. Possui esse fundo R$9.300.000. Senhoras e senhores, me permitam que eu possa, neste momento, compartilhar com vocês e relatar um pouco das alegrias e emoções que esse prefeito curtiu no final do mês de dezembro de 2011, logo após a enchente. Organizei-me e fui a Brasília em busca de recursos para o município de Itaió. No dia 27 de setembro do ano passado, aliás, de 2011, o governador Colombo estava em Brasília, entregando no Palácio do Planalto o projeto JAICA, que trata sobre o assunto das elevações das barragens de Itaió, Ituporanga e José Gualtem. Naquela oportunidade, o deputado Peninha, que fazia parte entre os representantes da comitiva do governador, me convidou, com a autorização do governador, a falar aos ministros, representantes da presidente Dilma, entre eles Gleice Hoffmann, da Casa Civil, Edilissa Alvar, Relações Institucionais, e Fernando Bezerra, Integração Nacional, sobre a situação da tragédia enchente ocorrida nos dias 6 a 9 de 2011. Confesso-lhes que ao pensar que um humilde servidor, filho de agricultor vindo lá da roça, ter a oportunidade de se manifestar e reivindicar em nome do meu município e da nossa região a 3 ministros da alta corte administrativa do nosso país, me encheu de emoção e orgulho que eu quero compartilhar isso com vocês. Pensei, estas coisas estão acontecendo por bondade divina. Falei por alguns minutos com emoção, expressando os meus sentimentos de tristeza pelo ocorrido, dizendo aquilo que meu coração sentia. Entre os pedidos, insisti muito, citando por experiência vivida em 1983, quando da grande enchente, que o governo liberasse o fundo de garantia para os municípios atingidos pela enchente. Para surpresa minha, no dia seguinte, o jornal Diário Catarinense trazia em uma de suas páginas matéria relacionada com o meu discurso, que em parte assim o jornal se expressou. Entre a comoção e o riso, o assunto era tenso e o depoimento do prefeito de Itaió, Ademar da Fovo, do PMDB, comoveu os ministros já citados, Gleice, Edili e Fernando. Após isto, no dia seguinte, que eu entendo que houve uma parcela de contribuição, no dia seguinte a presidente Dilma autoriza todos os empregados que residem em municípios onde os prefeitos decretaram situação de calamidade pública a sacarem integralmente o FGTS.
Com essa decisão, me informou o saudoso gerente da Caixa Econômica de Itaió, que grande parte de vocês conheceu, o saudoso Nilson Teixeira, sacaram de FGTS mais de 10 bilhões de reais. Dinheiro este que veio dar nova vida e contribuir, entre outras ações do governo, para a recuperação dos taiuenses e de parte do Alto Vale do Itajaí. Continuando, colhendo frutos do meu depoimento, logo em seguida, no dia 2 de outubro de 2011, também através do Jornal Diário Catarinense, saiu uma nota com a seguinte divulgação: o documento de quase 300 páginas apresentado pelo governador Raimundo Colombo aos ministros já citados, que o governador estava presente nessa nossa reunião, foi peça fundamental para que o governo federal aumentasse o valor de repasse para o estado de Santa Catarina. O fator decisivo, porém, para comover a cúpula do Planalto foi o depoimento do prefeito de Itaió, Ademar Darfogo. O relato emocionou Gleice e Deli Bezerra, que no dia seguinte anunciaram mais 100 milhões para a recuperação das cidades atingidas pelas chuvas. Fruto da viagem que fiz a Brasília pós-enchente, conseguimos com o Ministério da Integração Nacional convênio federal no valor de R$1.500.000, que foi assim distribuído para a construção de uma ponte de concreto na estrada da comunidade Ribeirão Cachoeira, já concluída. Outra ponte em concreto também na entrada da comunidade Ribeirão Encano, já concluída. Uma ponte em concreto na comunidade de Laranjeiras, em fase de conclusão sobre o Ribeirão Laranjeiras, para atender a comunidade de Ribeirão Estevo e outras. Construção de uma ponte em concreto sobre o Rio Taió para atender as margens unidas, margem esquerda e direita, cuja obra já foi iniciada com a implantação dos pilares. Recursos garantidos do mesmo convênio para a construção de um pontilhão de concreto na rodovia margem esquerda, nas proximidades da propriedade do senhor Jairo Schweitzer, obra a ser iniciada. Construção de um muro de contenção de área declarada de risco pela Defesa Civil Estadual, na Avenida João Bertoli, já concluído, que é aquele muro em gabiões, através de gabiões que nós chamamos, nas proximidades do colégio. Contenção de um muro de arrimo em área declarada de risco, também pela Defesa Civil Estadual, nos fundos da Casa da Cultura e Jardim Sementes do Amanhã, também a Avenida João Bertoli, já concluída. Isso foi um pouco do que fiz como prefeito municipal. Quero ainda, não por último, aqui manifestar os meus sinceros agradecimentos, porque tudo o que conseguimos não foi o Ademar, o prefeito Ademar, que conseguiu, mas teve muitas pessoas que estiveram, secretários municipais, os servidores municipais, muita gente me apoiando durante esse período, a própria Câmara de Vereadores aprovando os projetos. Isso foi importante para que tudo isso acontecesse. Eu quero agora partir para os momentos de agradecimentos. Em primeiro lugar, ao Ser Supremo e Criador de todas as coisas, que é o nosso Deus. Ele acima de tudo. Que me conduziu, esteve sempre do meu lado para guiar-me na condução de uma pequena parcela de seu povo. A minha esposa, filhos, netos, irmãos, e aos meus pais,
que já vive em outra dimensão, que é o céu. Aos governadores Luiz Henrique da Silveira e João Raimundo Colombo e Eduardo Pinho Moreira. Aos senadores Paulo Bauer, Luiz Henrique da Silveira, Cacildo Maldaner e ex-senador Neutro de Gondo. Falando em senadores, talvez alguém teve a oportunidade de ler esta semana no Diário Catarinense, dos 83, 84 senadores que nós temos no país, os 20 melhores quem são? Entre os 20, encontrava-se relacionado os nossos 3 senadores de Santa Catarina. Em quarto lugar, Luiz Henrique da Silveira, como melhor entre os 3. Em sétimo lugar, Paulo Bauer. E em nono lugar, Cacildo Maldaner. Isso é prova de seriedade, de trabalho, que os nossos políticos, a quem nós confiamos, estão trabalhando. Agradecer também a bancada federal catarinense, que não é só os nossos deputados da nossa região. É lógico que são esses que lutam pela sua região. Mas eles, semanalmente, a nossa bancada dos 16 deputados federais se reúne em Brasília. Se reúne entre eles e reivindicam por Santa Catarina, aonde toda Santa Catarina é beneficiada. Ao ex-deputado federal e meu amigo João Matos, ao deputado federal Rogério Peninha Mendonça, aos deputados estaduais Aldo Schneider, Jailson Lima da Silva e Jorge Teixeira. Quero, de modo todo especial, aqui reverenciar, em meu nome e da minha família, a família pós-Emílio Brunaghi e todos os seus integrantes. Reconheço que, além da amizade e companheirismo, esta família sempre caminhou ao meu lado politicamente e me dando suporte financeiro em todas as campanhas que participei. Por 30 anos juntos ao partido do Movimento Democrático Brasileiro, o nosso PMDB. Contribuindo em 2 vezes como candidato ao cargo de prefeito deste município e uma vez como vice na chapa vitoriosa da penúltima eleição em 2008. A vocês, família Brunaghi, muito obrigado e que Deus continue abençoando todos vocês, dona Miriam. Muito obrigada. Os agradecimentos especial à família dos servidores municipais, à família da prefeitura, do maior ao menor ou do menor ao maior, que muito contribuiu para que juntos pudéssemos oferecer melhor qualidade de vida a todos os taiuenses. Os agradecimentos também à Câmara de Vereadores, que foram peça fundamental, responsáveis pela aprovação dos projetos de lei necessários ao desenvolvimento do município. Muito obrigado aos secretários e diretores administrativos municipais. Não quero citar nomes, porque poderei estar cometendo injustiça, principalmente para esses que estão hoje aqui presentes, que me acompanharam diretamente no dia a dia nesta caminhada. Por último, ao povo taiuense, quero me despedir pedindo escusas por aquilo que esperavam e não foi feito. Porém, de coração, e é verdadeiro, quero lhes dizer que tudo o que pude fazer por vocês, eu fiz. Dediquei-me por quase meio século a esta cidade. E com profundo afinco, dia e noite, durante estes 4 anos de mandato, iniciado pelo meu amigo falecido Ors e seguido por mim, lutamos até o último dia. Finalizando, e não por último, quero desejar ao prefeito Hugo e ao seu vice Aristides Eloy Valentini um vitorioso ano novo com votos
de um feliz mandato, cheio de realizações em prol de todos os paiões. E por último, encerro com as palavras bíblicas que diz, e isso é verdadeiro: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Muito obrigado e feliz ano novo.